A Revolução Federalista foi uma guerra civil, de caráter político, entre federalistas partidários de Gaspar Silveira Martins, os chamados Maragatos, e republicanos partidários de Júlio de Castilhos, os Pica-Paus, que conflagrou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entre fevereiro de 1893 e agosto de 1895. O conflito envolveu amplas forças militares locais e ainda remanescentes da revolta da Armada, aliados dos federalistas, e se encerrou com a vitória dos republicanos. A revolução ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto, no período denominado República da Espada, e representa uma das mais violentas e sangrentas revoltas travadas no sul do Brasil. Principais causas do conflito: insatisfação dos federalistas com o domínio político de Júlio de Castilhos do Partido Republicano Rio-Grandense. Disputa política entre dois grupos políticos gaúchos, os chimangos, Pica-Paus, eram defensores do governo de Júlio de Castilhos, da centralização política, do presidencialismo, do positivismo e do governo federal. Já os Maragatos, federalistas, queriam tirar Júlio de Castilhos do poder do Rio Grande do Sul, implantar um sistema descentralizado, baseado no parlamentarismo. Os federalistas eram também contrários à política implantada pelo governo federal após a proclamação da República e exigiam uma revisão da Constituição. Os federalistas queriam que o presidente Floriano Peixoto governasse de uma forma menos centralizadora, dando mais autonomia aos estados. Cerco da Lapa. Um dos episódios mais sangrentos e trágicos da Revolução Federalista ficou conhecido como Cerco da Lapa, referente à cidade em que ocorreu o embate, na Lapa, no estado do Paraná, durante 26 dias entre os Maragatos, liderados por Silveira Martins, e os Pica-Paus, liderados pelo Coronel Gomes Carneiro. A batalha começou com a invasão dos Maragatos no estado do Paraná, breve tomada da capital, Curitiba, durando um mês, entre janeiro e fevereiro de 1894. Com a chegada do reforço das tropas republicanas, oriundas de São Paulo, os Maragatos foram massacrados. Importante saber: a Revolução Federalista também ficou conhecida como a Revolução da Degola, posto que o degolamento era comum, com o intuito de poupar armas e munições. Nesse contexto, muitos federalistas e republicanos foram degolados. Conclusão: a Revolução Federalista foi um dos conflitos civis mais violentos da história do Brasil. Iniciada em virtude de problemas políticos locais do Rio Grande do Sul, ela se expandiu para Santa Catarina e Paraná, deixando atrás de si um rastro de sangue e de intolerância. A Revolução Federalista, iniciada como um conflito entre facções políticas do Rio Grande do Sul pelo controle do governo estadual, acabou se transformando em um conflito nacional quando o presidente da República, Floriano Peixoto, apoiou uma das facções em luta. Um dos fatores que contribuiu para dar caráter nacional ao conflito foi a tentativa dos líderes federalistas gaúchos de se juntarem à nova revolta da Armada, iniciada em 1893, no Rio de Janeiro, pelos almirantes Custódio de Melo e Saldanha da Gama. O conflito foi um dos mais sangrentos da história republicana, sendo marcado, inclusive, no território paranaense, por combates de grande ferocidade e por atos de atrocidade cometidos por ambas as partes em conflito. As tropas federalistas, que pretendiam alcançar São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentaram grande resistência das tropas legalistas na cidade da Lapa, no Paraná. Esse episódio militar da Revolução Federalista ficou conhecido como Cerco da Lapa. Como vimos, a proclamação da República não trouxe ao país um período de paz. Havia muita agitação e discordância dentro do próprio Partido Republicano. A Revolução terminou em agosto de 1895, quando o Brasil já estava sob o governo de Prudente de Moraes, que ao contrário de Floriano, ficou conhecido como o pacificador e assinou um tratado de paz com os Maragatos, em 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estabelecendo a derrota definitiva dos Maragatos pelos Pica-Paus bem como a anistia dos envolvidos.